Opa, aqui é Reinaldo Gandelini e nesse episódio eu vou falar para você sobre as 8 perguntas inteligentes para você fazer, né, para o dono da vaga, que é o cara que bate o martelo, te contrata durante uma entrevista de emprego. Legal? Antes da gente entrar no conteúdo, se você não está inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Curta já esse vídeo, esse tema, se te atraiu, e você obviamente está aqui me escutando, né? Dê um like já aqui e fique comigo porque a gente vai falar sobre essas 8 perguntas inteligentes que você vai fazer. Legal, muitos clientes meus me perguntam, Reinaldo, cara, o que eu pergunto quando o entrevistador vier com aquela pergunta, né? Assim, você tem alguma pergunta a me fazer? Quem já não escutou isso, né? E falou, poxa, o que eu falo? O que eu pergunto? Será que eu não pergunto? Será que eu vou ser evasivo? Será que eu vou ser antiético? Será que eu vou fazer a pergunta errada? Muitas coisas passam aí na sua mente. Eu sei disso, cara, fica tranquilo, né? Mas tem um problema se você não faz perguntas no final, tá? E eu diria 2 principais problemas aqui. O primeiro problema é você vai passar como desinteressado, né, por aquela posição, por aquela vaga. E aí, cara, provavelmente se você não foi muito bem na entrevista, vai ser difícil de ser chamado ali, né, para assumir aquela posição. O segundo ponto é, não mostrou interesse na empresa, né, não mostrou brilho nos olhos, não conheço da empresa, né, e se não mostrou, como falei do primeiro ponto, brilho nos olhos, eu não conheço a empresa, ou não tenho nem interesse, né, de conhecer a empresa. Então, o primeiro está conectado muito com o segundo, tá? Então, vamos resolver esse problema? Eu gosto muito de uma consultora americana, famosíssima nos Estados Unidos. Ela é consultora e também headhunter, né, contrata pessoas, chamada J.T. O'Donnell. E ela falou o seguinte, cara, olha, para você guardar aí, isso aqui que eu vou te falar agora. Ela fala que existem 4 categorias principais, né, ao longo de uma entrevista. Tanto o recrutador, o empregador quer saber de você, e agora a gente vai fazer perguntas inteligentes baseadas nessas categorias. Vamos lá? Eu chamo de categoria CCDF, para você guardar mesmo, cara, CCDF, tá? Então vamos entender o primeiro C. O primeiro C é conexão. Então ao longo de toda a conversa você vai precisar criar uma conexão e vai fazer perguntas no final de conexão. Segundo ponto, segundo C, né, eu diria, é cultura. Você é avaliado o tempo todo ali se você tem encaixe ou não com a cultura da empresa, com os valores, a visão de mundo que a empresa acredita e a sua visão também, tá certo? A terceira categoria é desafios. Então você vai entender melhor as suas atividades-chave ali naquele ambiente de trabalho e por que você está sendo contratado para resolver que tipo de problemas, né? E a quarta categoria é o fechamento. Então, o CCDF, né? O fechamento para você fazer perguntas de próximo passo, por exemplo, tá bom? Legal. E eu diria que a última é muito importante. Ali é um fator decisório, então fica comigo aqui. A primeira categoria, são 2 perguntas por categoria, tá? Então, a primeira categoria é a conexão. Então, na conexão, você vai perguntar pro dono da vaga o seguinte, como que você foi contratado? Né? Ou seja, nossa, você fala, Reinaldo, que pergunta, né? Não, claro que não, é uma pergunta evasiva, não é nada disso. Aqui você vai começar a entender, ele vai começar a falar, olha, ou eu gostava dessa empresa, ou eu já acompanhava essa empresa, ou fui movido ao desafio. Eles fizeram uma proposta muito boa, de um desafio muito bom de tomar conta dessa área, e eu não pude falar não. Alguma coisa do tipo, você tem que encontrar ali, você gera o quê? Uma conexão com a pessoa, né? Você já gerou, óbvio, ao longo da entrevista, ou deveria ter gerado, mas você vai continuar gerando até o final da entrevista, tá certo? Essa é a primeira pergunta que você vai fazer. A segunda pergunta que você vai fazer é o que você mais gosta aqui no ambiente de trabalho. Olha que legal, e deixa ele falar, talvez ele fale das pessoas, talvez ele fale do lugar, talvez ele fale dos benefícios, talvez ele fale do balanceamento entre vida pessoal e profissional. E olha que bacana, você vai já pescando, você vai começando a entender se aquela empresa realmente faz sentido ou não para você, não é mesmo? Legal? Então essas são as 2 perguntas sobre conexão. O segundo C, que é a segunda categoria, que é cultura, aqui você vai começar a entender o seguinte, vai fazer a pergunta, quem foi a contratação de maior sucesso que você fez recentemente, por quê? Nossa, também parece um pouco evasivo, mas não é. Na verdade, aqui a ideia é que você entenda quem ele contratou. Como que são as atitudes desse profissional? Porque você está perguntando por que você contratou. Ele vai falar, pô, o cara trabalha 16 horas por dia, 80 horas por semana. Aí você começa a falar, meu Deus do céu, não é esse tipo de trabalho que eu estou buscando, né? Ou não, ele pode falar também coisas positivas, né? Nesse meio tempo. Beleza? Então, essa é a primeira pergunta dessa categoria. A segunda pergunta que
que você vai fazer é o oposto, né? Qual foi a contratação não bem sucedida que foi feita e por quê? Talvez ele fale, o cara não tinha responsabilidade, o cara não tinha comprometimento. Então a ideia dessas perguntas é que sempre você capture alguma coisa que possa fazer a diferença se você aceitar ou não a vaga, tá certo? Legal? Então falamos dos 2 Cs, agora a gente vai falar do D, né? O CCD agora, que são os desafios. E olha que interessante, os desafios ali, você precisa entender, de novo, quais são as principais atividades que você vai fazer. Normalmente é difícil a gente entender, ou até mesmo o gestor não passa com tanta clareza. E ali você vai entender melhor. Então você vai perguntar quais desafios que a empresa, que o departamento está passando e como que o meu trabalho pode ajudar. Então ali ele vai falar talvez coisas que ele não tinha falado. Bom, é verdade, eu esqueci de falar um ponto muito importante aqui. E obviamente você vai passando que você está interessado, né, naquela vaga, naquela posição. Legal? Essa pergunta é muito boa que eu falei agora, tá? Eu diria que é uma das melhores, eu gosto muito dela. Tá? E os empregadores também. E depois, cara, tem uma outra pergunta que você vai fazer dentro dessa categoria que é o seguinte: como eu vou mensurar a minha performance e saber se o meu trabalho está de acordo com esse desafio, né? Eu estou conseguindo atingir e resolver esse desafio que você tem, ou os desafios que você tem. E, cara, nessa pergunta é muito legal, porque muita gente fala, eu quero ser reconhecido no trabalho, eu quero promoção, eu quero feedback, e é a hora do gestor falar exatamente isso. Claro, você tem a sua performance individual, você é dono da sua carreira, nunca esqueça disso, você é o dono e responsável pela sua carreira. Mas é óbvio que a empresa tem que facilitar, e aí talvez você vai entender se tem ali meritocracia, se tem plano de desenvolvimento individual, se obviamente a empresa tem plano de carreira, ali ela te ajuda, né, a avançar. De novo, você é o responsável pela sua carreira, ali só está te dando um empurrão e validando se a empresa tem aquilo, tá certo? Então é muito fundamental que você faça isso. Show de bola nessa pergunta também. Legal, antes de entrar então na última categoria, eu quero te fazer um convite, cara. Bom, se você está patinando na entrevista, ou está buscando um novo emprego, está querendo uma mudança de carreira, eu realizo aulas ao vivo todas as quartas-feiras, às 21 horas, aqui no meu canal do YouTube. Legal? Eu tenho um link aqui abaixo, se você se interessou, depois do vídeo, se inscreva para você ser avisado e notificado dessa aula. Legal? A gente vai criar juntos estratégias inteligentes ali, eu vou ter uma interação ao vivo com você me perguntando, te respondendo, te apresentando essas estratégias para você avançar na sua carreira. Show de bola? Então vamos falar da última categoria aqui, que é o fechamento. O fechamento é fundamental você colocar isso, né, ao término, antes de encerrar a entrevista. O fechamento você vai fazer perguntas do tipo como. Essa pergunta também eu acho bem diferenciada. Quais são, né, as habilidades, competências técnicas ou comportamentais ou experiências adicionais que você imagina buscar nesse profissional para essa vaga? Olha que pergunta fantástica, e aqui a gente sabe que ninguém é 100%, mas às vezes o gestor comenta de algum ponto lá que é importante para ele, não talvez para a vaga, mas é importante para ele. Olha só, você está gerando conexão, lembra disso? Desde o primeiro ponto lá. E você tem uma experiência, você fala, puxa, esqueci de falar dessa experiência aqui relacionada com aquele ponto que ele está comentando. E talvez nessa pergunta você ganhou cara. Como também nessa pergunta você vai ter insights de melhoria. O que eu preciso melhorar no meu perfil, dos meus conhecimentos, das minhas experiências, das minhas competências, né, das minhas habilidades? Legal? Essa pergunta traz muitos insights, tá? E por último, a última pergunta que você vai fazer, a oitava pergunta é: quais são os próximos passos do processo? E essa pergunta é muito aberta, por quê? Você pode falar, quando vocês pensam fechar a vaga, mas você não sabe se é a última etapa, não é mesmo? Ou então, quando que vocês vão me ligar me dando retorno da posição? Não, seja mais educado, polido, faz uma pergunta mais aberta, né? Como essa que eu te falei agora. Muito bem, então é isso aí. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, se inscreva no meu canal, deixe principalmente seus comentários aqui abaixo. O que você achou? Implementou as perguntas? Você já fez alguma pergunta dessa? Você já teve algum resultado? Coloque aqui, deixe saber mais. Se eu estou na linha certa aqui de fazer esses vídeos aqui que possa te ajudar, que possa alavancar resultados aí na busca do seu novo emprego. Legal? Bom, então é isso aí, cara. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.